Uma boa noite a todos. Quando nós abrimos a página para a preparação do ambiente, nós pensamos no tema que a Sandrinha vai trazer para nós, que seria como é que nós, espíritas, estamos aí, vamos dizer assim, qual é a nossa conduta diante desse mundo de transição, de transformação. E aí a gente abre com o nosso Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e sai aqui para nós o capítulo 111, que diz assim: granjeai amigos. Muito oportuna. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Palavras de Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sem deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar um círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Vamos elevar então os nossos pensamentos ao alto, em uma prece de gratidão a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos neste momento encarnados na Terra. Pela proteção, pelo amparo e pelas bênçãos que visita a nossa vida todos os dias, na forma de oportunidades de aprendizado, que possamos ser gratos a Deus pelo amor infinito que Ele tem por nós. Rogamos também ao Senhor que Ele possa conceder-nos a graça de poder, com a assistência espiritual que nós temos, podermos ter corações abertos para as lições da noite, abrindo os nossos pensamentos, alargando os nossos horizontes. Possamos, neste momento, pensar não em nós somente que estamos aqui para absorver essas lições, mas para aqueles que vêm do plano espiritual, para ter mais um momento de aprendizado. Alarguemos ainda mais a nossa prece e pedimos por tantos quantos necessitados do mundo inteiro, principalmente, e hoje em especial, pelas pessoas que confiam seus nomes nos nossos livros de preces, possamos todos nós ser envolvidos por essas energias refazedoras, de bom ânimo e de amparo, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a nossa reunião de estudos da noite, convidando a Sandra Pinheiro, a nossa mais intimamente conhecida como Sandrinha, para vir falar para nós. A palavra é sua, Sandra. Deus te abençoe. Meus irmãos, uma boa noite a todos, que a paz de Deus nos envolva. Com muita alegria que a gente aceita o convite quando a Carla nos liga, né? Da última vez, alguns contratempos nos impediu de estar aqui, mas eu sempre venho a esta casa com o coração cheio de alegria, me sinto honrada, né? Agora há pouco,
Helena estava falando, né, de 24 anos que tem aqui o trabalho com os assistidos, aí eu pensei, desses 24 anos, eu já tomei muita sopa aqui. A gente vinha sempre um pouquinho mais cedo e tomava aquela sopinha plantificada, né, dessa Casa Santa. Então, isso, abraço fraterno. E com certeza o alimento maior, né, que é o alimento da confraternização, o alimento da alegria, de ter feito amigos aqui, companheiros dessa doutrina tão maravilhosa. Então, a gente agradece muito, viu, Carla, de todo o coração a oportunidade de estarmos aqui. E para a nossa reflexão de hoje, eu vou iniciar lendo uma música do mundo, que é muito conhecida, mas que vai dar um pontapé de onde a gente gostaria de trazer as nossas reflexões, chegar com as nossas reflexões desta noite. E a música está escrita. E ela diz assim: quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Já identificaram, Sandrinha, né? E não se apavora. Se a da vida encontrar-te sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes, a felicidade demora a chegar. Mas aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr, porque ninguém vai atrasar quem já nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Porém, a chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender que se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que deve brilhar. Por isso, aí a música se conclui dizendo: ergue essa cabeça, mete o pé, vai na fé, manda esta tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. Amém. A hora do nosso planeta Terra vai chegar. Por que a gente fala isso? Né? O que a música traz para a gente? Né? Que reflexão que ela nos traz inicialmente? Uma reflexão de esperança, de fé no futuro, de otimismo. Né? Um dos autores que escreveram essa música disseram que ela foi uma inspiração na história de um amigo que perdeu um filho. Imagina a dor, né? Talvez uma das maiores provações, se não a maior provação, que poderíamos receber aqui na Terra. E aí, querendo talvez levar uma palavra de conforto, de consolo para o amigo, eles escreveram essa música, né? E dizendo aí, com muita assertividade: a chuva só vem quando tem que molhar. Ergue essa cabeça, vai na fé. E muitas vezes temos que ir na fé mesmo diante de muitas turbulências do qual o nosso orbe se caracteriza, né? E ter uma postura de fé, quando essa canção diz, né, mino a fé, dizendo, basta acreditar que um novo dia vai raiar, a gente percebe que nem sempre tem sido fácil para a maioria das pessoas no mundo em geral ter essa postura de otimismo, de acreditar que um novo dia vai raiar. Mas é esta certeza que o Cristo já havia nos trazido há tanto tempo e que a doutrina espírita vem corroborando com a gente, quando a espiritualidade nos informa da característica que nós temos aqui no nosso orbe e das mudanças que vão ocorrer, que já estão ocorrendo, para que haja uma transformação, uma mudança aqui no planeta. Nós vivemos um tempo marcado realmente por diversas perturbações, não é mesmo? E essas perturbações, o próprio Cristo já nos advertia. Quando ele diz, olha, no mundo tereis aflições. E ele diz também que nesses tempos, por se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos esfriaria. E a gente vai fazendo um passeio aí pelo planeta e a gente vai percebendo que nós estamos vivendo esse período anunciado pelo Cristo, que, aliás, antes mesmo do Cristo, já se falava dos fins dos tempos, lá no Antigo Testamento, dizendo que haverá uma época marcada por grandes acontecimentos, que não sejam necessariamente catastróficos, mas grandes mudanças para que a Terra cumpra o seu papel. Hoje vivemos em um planeta
planeta de provas e de expiações. Já temos essa informação. O que é isso? Nós, enquanto espíritos imortais, que não nascemos a partir, nós não fomos criados no berço e não vamos morrer depois do túmulo, nós que estamos vivendo aqui na Terra, sabemos que não somos de hoje, que vivenciamos N experiências, nem sempre bem aproveitadas devido à nossa ignorância, à nossa falta de crescimento e de lucidez espiritual. E assim a misericórdia divina vai nos proporcionando encarnações para que aqui, na vida corpórea, a gente vai tendo a oportunidade de reparar alguns equívocos, crescer no que diz respeito às nossas conquistas necessárias no campo do intelecto e, sobretudo, no campo moral, e aquilo que a gente não aprendeu, que não deu conta, ou que, entre aspas, fizemos o mal, a espiritualidade, através da misericórdia divina, vai nos preparando outro terreno aqui na Terra, na vida corpórea, para que a gente reinicie ou dê continuidade ao nosso processo de reencarnação. Então, hoje nós somos um planeta de provas e de expiações. Porém, já temos informação que, desde há muito, esse planeta tem vivido transformações. Porque, assim como os indivíduos evoluem, as coletividades, o orbe, o planeta também evolui. Então, nós estamos vivendo numa transição planetária. Nós estamos vivendo um período em que as transformações já vêm acontecendo, já há tempo. Quem leu a Gênese de Allan Kardec, sobretudo os últimos capítulos, ele já falava disso, naquele tempo, que já havia essas transformações. Então, a gente ouve muito falar, conhecemos, sobre a transição planetária, não é mesmo? Essa transição planetária, que é o nome que se dá ao período em que o planeta se impulsiona para o seu progresso, para sair de um nível de expiações e provas para alcançar uma condição melhor, evolutiva, uma condição de regeneração, onde ainda haverá sofrimentos, ainda haverá dificuldades, mas não com o peso das provações, não com o peso das expiações, como as sentimos agora. Então, muitos aqui na Terra, não obstante essas informações, e não obstante todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento intelectual, não obstante as conquistas dos vários setores da ciência humana, sobretudo os campos do estudo do comportamento humano, vem nos mostrando, nos dando dicas preciosas de como lidarmos com essas dificuldades que o planeta vem enfrentando. Mas muitos de nós ainda vivemos aqui, diante de tantos problemas individuais, familiares e coletivos globais, muitos de nós nem sempre têm conseguido viver com esse olhar de otimismo que Xande coloca aqui no seu samba, né? Ergue essa cabeça, um novo dia vai raiar. E a gente acaba ficando com o nosso olhar focado nos problemas e nas dificuldades do momento presente, da reencarnação presente. E aí, sem o devido conhecimento, sem uma devida fé naquilo que o Cristo veio nos trazendo, acaba por cair num vazio existencial, vamos vivendo por viver, sem um propósito, sem um objetivo. E dentro desse vazio, desse viver por viver, acordar, levantar de manhã, tomar o café, ir trabalhar, voltar, almoçar, dormir, constituir família, mas sem um propósito, o mundo vai caminhando para as descrenças, para o apavoramento, para o desespero de muitos lá fora, diante de tempos tão delicados como esses que nós estamos vivendo. Porque já há muito vivenciamos essas grandes mudanças físicas, emocionais, intelectuais, desenvolvimentos. E essas mudanças, muitas vezes, vêm com dores. A gente dá um exemplo de quando a gente tem que fazer uma mudança na nossa casa, uma mudança física. Vamos fazer aqui uma reforma na nossa casa. E a gente tem que morar nessa casa enquanto ela se reforma, é algo muito desagradável, não é mesmo? É algo assim que incomoda. Eu tenho que lidar com as quebradeiras, eu tenho que lidar com o barulho, com a confusão da reforma, mas ao mesmo tempo, quem já viveu essa experiência de reformar a casa morando dentro dela,
Já vivenciou essa experiência? A gente à noite deita e fala assim, ai, graças a Deus, isso vai passar e a minha casa vai ficar com o conforto que eu desejo, com o conforto que eu espero. E assim o planeta Terra. Nós estamos vivendo de uma forma relativamente lenta, porém gradual e, acima de tudo, inadiável de transformações, de reforma, de mudanças. E aí esse velho vai fazer barulho sim. Esse velho mundo que existe, principalmente dentro de nós, o nosso mundo íntimo, e o mundo lá fora, daqueles outros que convivem com a gente, faz muito barulho. E diante dessas mudanças, desses barulhos, se torna necessário que nós, enquanto conhecedores do Evangelho de Jesus, nós, enquanto conhecedores desta doutrina consoladora, que esclarece tanto acerca da vida, que nos auxilia no desenvolvimento de uma consciência espiritual, cabe a nós refletirmos e buscarmos qual é a minha conduta, qual é a minha posição, a minha maneira de viver, de pensar, de agir e sentir diante dessas grandes mudanças, dos grandes sofrimentos, já que eu tenho um conhecimento que muitos não têm. Muitos não desconhecem esse período de transição. Muitos desconhecem que a morte não existe. E que nós vamos voltar N vezes a essas experiências até que possamos colaborar, como estamos colaborando, com as mudanças aqui no planeta. Nós somos co-criadores do Pai. Nós temos uma parte, como nos diz o Livro dos Espíritos, uma parte que nos toca nesta criação divina. Uma parte que o Pai espera de cada um de nós. E aí, diante desse conhecimento espírita, eu preciso me questionar. Como tem sido a minha conduta? Quando alguém chega, por exemplo, trazendo uma notícia terrível, que não é muito difícil de ver nos jornais, nos telejornais, nas conversações. Como que é a minha postura? Ai, esse mundo não tem jeito mesmo. No Brasil, então, nossa, aqui só tem situações difíceis. Eu vou aumentando a fila daqueles que reclamam, que se desesperam, a fila daqueles que acham que não tem jeito, ou eu vou assumir essa postura de que vou erguer a cabeça, vou meter o fé e vou pela fé. Porque isto é daquele que conhece, daquele que está fazendo a reforma na sua casa, mas pensa, daqui a pouco tudo vai passar, eu vou dar uma faxina geral aqui, e aí vou viver tranquila, com um bem-estar maior com essas mudanças. Então, assim a gente precisa se questionar. Qual a conduta espírita perante os problemas do mundo em franca transição? O que a vida espera de cada um de nós que tanto sabemos? E aí a gente vai refletir que compete a cada um de nós observar as coisas do mundo. Se nós estamos aqui, é porque é aqui que precisamos estar, com as dificuldades que temos, com a família que temos, com o país que temos, no planeta que melhor nos serve disso de educandário. Se aqui estamos reencarnados, precisamos observar a vida, refletir, ter um olhar sereno e ao mesmo tempo crítico em tudo que está acontecendo, confiar e buscar, acima de tudo, buscar os meios que eu, voluntária e conscientemente, posso fazer. O que compete a mim fazer no local onde eu estou? E, acima de tudo, trabalhar para a nossa transformação, transformarmos inteiramente o nosso mundo interior. Se o planeta Terra vai passar por transformação e se tornar um orbe de regeneração, eu já posso ser este mundo de regeneração aqui dentro. Eu já posso ser aquilo que o futuro será para a coletividade. E se eu for este mundo interior de serenidade, de paz, que quando Jesus vai nos falar, né, das suas bem-aventuranças, que os mansos herdarão esse momento da terra melhor, os mansos herdarão a terra, eu já sou manso o suficiente. Eu já tenho isso dentro de mim. Eu já consigo acreditar que o outro também é capaz. Por mais abjeto que sejam as suas atitudes, os seus comportamentos. Então, a transição planetária, meus irmãos, é a preparação, é um período de preparação da nossa intimidade para o desenvolvimento, primeiro, de uma consciência espiritual e perceber o que eu posso fazer.
para o meu progresso, para a minha melhora e naturalmente contribuir para o progresso e a melhora daqueles que Deus confiou à minha presença. E aí, um dos primeiros aspectos que aquele que está com esta consciência espiritual deve desenvolver é essa postura de otimismo, de fé no futuro, de acreditar que um novo dia vai raiar. É essa postura que a vida pede de nós, porque a negatividade, o desespero, a intolerância já faz parte do mundo lá fora. E somos convidados a fazer algo diferente. No livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz, através da psicografia de Valdo Vieira, vai trazer para nós uma conduta espírita perante os fatos momentosos, Por que disso? Porque nós estamos vivendo um momento que vai passar. Então, diante desses fatos momentosos, qual que é a minha conduta? E André Luiz vai falar assim para a gente, olha, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. A gente viveu muito isso recentemente, num quadro triste aí de confusões no cenário político, né? Muitos de nós ficávamos assim, com essas emoções desordenadas e apaixonados por situações de poder terra-terra. Muitos de nós, diante de delitos de um irmão, o que a gente faz? Vai logo contando. Você viu o que aconteceu? Basta acontecer algo que provoca uma comoção, que a televisão mostra, as redes sociais mostram, que muitos vamos enfileirando aquela conversa. E nunca paramos para refletir que não cabe a nós julgar o ato de ninguém. E aí André Luiz dá essa dica para a gente de conduta, né? Vamos parar de nos empolgarmos com o mal. Fazer tanta propaganda do mal, né? Divulgar tantos problemas que o mundo tem. Não encampar os nossos olhos para a realidade, mas enxergar essa realidade com os olhos do Espírito. E aí ele coloca, acalmar-se é acalmar os outros. É o convite que essa conduta espírita nos traz. Se está todo mundo desesperado lá fora, em alguma situação, cabe a nós nos acalmarmos. Porque quando a gente se acalma, o outro passa a acalmar também, passa a confiar na nossa serenidade. Passa a confiar mais. E ele continua. Nas nossas conversações, nos nossos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. Porque muitas vezes a mídia quer vender, não é? E aí, como ela já descobriu que o que vende são notícias aberrantes, vai passar cada vez mais. Mas ninguém vê uma grande notícia dizendo que alguém praticou uma excelente ação. Ninguém vai dizer que alguém que vivia no mundo da criminalidade, dos entorpecentes, saiu dessa condição e está fazendo um caminho melhor. Ninguém fala. Então, André Luiz recomenda isso, que a caridade, uma conduta de caridade, emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face dos acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Porque a palavra cruel, ela aumenta a força do crime. A gente ouve falar de um terrível crime. E aí a gente vai dando a nossa opinião também de uma forma dura, de uma forma como se nós nos posicionássemos como juiz. A pessoa que cometeu o delito nem foi julgado ainda, mas nós já julgamos, nós já sentenciamos, nós já falamos isto ou aquilo. E será que é esta a postura cristã? Se Jesus estivesse aqui diante desses fatos, como houveram nos tempos dele, como que era a postura dele? De implantar o reino de Deus, de falar das possibilidades, de dizer que era possível esse reino de Deus. Aliás, ele veio com o que era possível, o que é possível. E ele continua, André Luiz, resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina, porque Deus não erra. Se Deus não erra, está tudo certo.
Precisamos acreditar, ver aquilo que a gente precisa fazer para contribuir, né? E aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida, por mais estranhas e desconcertantes que sejam, perceber ali a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual, porque Deus não erra. Somos crianças espirituais, que muitas vezes sofremos mais pelas nossas rebeldias, pelo nosso olhar pueril, do que pelo fato ocorrido propriamente dito. Somos crianças espirituais, que não estamos enxergando o caminhar de todas as coisas. E ele conclui dizendo assim: ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Porque cada espírito, cada um de nós, possui conta própria perante a justiça divina, que é perfeita. Tudo que nos acontece tem um endereço certo. E o maior endereço que temos é o endereço das mudanças, do crescimento, da perfeição que vamos alcançar um dia. E, consequentemente, a felicidade, que nem sempre o mundo tem conseguido nos dar. Mas que nós podemos conquistar nesse mundo íntimo, que já pode ser um mundo de regeneração, aqui, agora. Né? E diante dessas questões, né, de que André Luiz vai colocar para nós, de não se desesperar, não focar só no mal, nas dificuldades que o planeta enfrenta, nós encontramos na questão 932, da primeira obra do Pentateuco Kardeciano, quando o nosso codificador vai perguntar àquela época, na quarta parte que está, quando ele vai falar das penas e gozos terrenos, ele vai perguntar a espiritualidade. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que tem tanto mal na Terra? Parece que o mal é muito maior. E aí o que eles respondem? Por fraqueza dos bons, por fraqueza desses. Os maus, eles são audaciosos. Os maus são intrigantes. Os bons são tímidos. Mas quando estes quiserem, eles também preponderarão. Ou seja, há muito mais propaganda do mal porque ele é barulhento. Mas tem tanta coisa boa acontecendo, tantas coisas importantes acontecendo. Eu sempre gosto de dar um exemplo na comunidade onde eu trabalho. Eu trabalho no Instituto Nosso Lar, que é uma comunidade que está no centro de um território de alta complexidade. Um território marcado pelo crime, pelo assassinato tentado e consumado, pela guerra de tráfico de drogas. E toda vez que eu falo para alguém onde eu estou indo lá no Turmalina trabalhar, nossa, mas lá é assim, é assado, como é que você tem coragem? Lá só tem coisa ruim, um olhar de que nunca foi. Porque eu enxergo tantas coisas maravilhosas naquela comunidade, tantas coisas boas. E eu gosto de dar um exemplo, que uma vez a gente fez um curso de fotografia. Aí as crianças ou adolescentes teriam que sair pela comunidade, fotografar coisas positivas, coisas boas, coisas bonitas, para esse que a gente ia fazer uma exposição fotográfica. E aí uma das meninas lá fotografou flores, aquelas flores lindas que ela saiu pelo bairro fotografando. E a gente conversando daquilo ali, a gente tem um funcionário que mora na comunidade, né, o nosso office boy, ele ficou olhando aquelas fotos, duvido que isso é no Turmalina, não existe lugar bonito assim, e ele mora lá. Mas o olhar está sempre focado em quê? No noticiário que fala, olha, mataram mais um, foi preso mais um. Mas ninguém fala das coisas lindas, maravilhosas que acontecem naquela comunidade. E das coisas bonitas que lá tem. E assim também, muitas vezes, somos nós diante dos graves problemas que reconhecemos, que são graves no nosso orbe. Sabemos da realidade de tudo isso. Porém, precisamos focar nas coisas boas, nas coisas que dão certo. Só da gente pensar, se a gente fizesse uma enquete aqui, perguntasse se vocês conhecem mais pessoas más ou pessoas boas, e pedisse para fazer uma listinha aqui, eu tenho certeza que a listinha das pessoas boas vai, ser muito maior, vocês vão custar lembrar, né? Eu conheço aquele fulano que não tem jeito com ele não, assim, não é brincadeira falando. Ou seja, há muitas pessoas de bem. Só que o bem muitas vezes é tímido. O dia que ele quiser, ele também preponderará. Porque não é que o mundo esteja pior. A gente às vezes costuma falar assim também, não é? O planeta está pior. Não é que
não está pior. Gente, quantas guerras ditas santas nós já tivemos? Quanto que a legislação já melhorou? Tem muito que fazer e melhorar, mas quantas justiças hoje são feitas em virtude de leis que determinam. A gente pega ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, só para a gente citar como exemplo, é perfeito. É feito com o olhar humano ainda, né? Então tem muita coisa que já foi pensada, refletido, e aos poucos, porque essa transformação, ela é lenta mesmo. Ela já está se dando há muito tempo, né? Mas ela é inadiável. Não tem como retroceder. Não tem como dizer que o mundo vai piorar. É lógico que Kardec também vai nos falar no Livro dos Espíritos, que muitas vezes é necessário o mal chegar ao extremo para que essa própria humanidade, para que esses próprios causadores deste mal parem para refletir e voltem a perceber a importância do bem, do bom. Então, muitas vezes chega aos excessos para que dali o próprio homem vá encontrando soluções. A gente gosta muito de dar o exemplo das questões ecológicas aí, né? A gente fica agoniada quando vê tantos problemas, né, nessa área, tantos problemas do meio ambiente, e a gente pensa assim, nossa, tem hora que a gente acha que não vai ter jeito, mas não vai voltar. Mas a gente sabe como que a natureza é uma mãe santa e bendita. Quando o homem dá a oportunidade, ali onde estava tudo perdido, a natureza dá um novo impulso e melhora. Então o homem vai perceber que ele precisa cuidar da sua casa. Você está percebendo quantas e quantas pessoas estão aí nesta luta diária para que a gente tenha uma casa melhor, mais tranquila? E isso vai acontecendo aos poucos, né? Depois da pandemia, que foi um momento delicado, complexo que nós vivemos enquanto coletividade, o termo como ajudar triplicou nas buscas do Google. Triplicou. Há muitas e muitas pessoas, diante de muitas calamidades, tentando se perguntar, questionar o que pode ser feito. Então, há muita gente querendo fazer o bem. E essa postura, essa conduta de otimismo e de plantar aquilo que a gente dá conta de fazer, é o que nós precisamos refletir. Existem muitos problemas, estamos repetindo, né? Mas temos muitas vezes pouco controle em resolver. Temos aí, por exemplo, o grave problema da guerra. Eu tenho pouco a fazer. Eu não posso ir lá conversar com os dois líderes, botar os dois de castigo nesse severo, sentar os dois no cantinho do pensamento e dizer, reflita no que vocês estão fazendo. Não tenho esse poder. Mas eu tenho o poder de uma oração. Eu tenho o poder de eliminar um pouco da guerra interna ou de uma guerra familiar, ou ser um porta-voz de uma mediação de conflitos entre dois amigos, dois vizinhos. Isso eu posso fazer. Eu posso fazer aquilo que está ao meu alcance para as transformações do mundo. Sabe aquela história que todos nós conhecemos, do turista que vai na praia, encontra uma estrela do mar ali e salva uma e volta tantas trazidas, né? Pelo mar, joga mais outra, e alguém vira para ele e fala, mas por que você está fazendo isso? Você acha que você vai salvar todas elas? E o que ele responde, né? Olha, não vou salvar todas, mas essa aqui eu consegui salvar. Essa aqui eu posso fazer. Né? E a gente fazer aquilo que cabe a cada um de nós, né? Uma outra conduta nossa perante esse mundo em transição é perceber e abraçar os desafios que a vida me traz como necessidade minha e fazer o melhor que eu posso fazer. Não o melhor do mundo, mas o melhor que eu posso fazer. Não sei se vocês já viram, passa demais aí nas redes sociais, uma conversa do Mário Sérgio Cortella, né, um professor, filósofo da nossa atualidade, que ele conta que ele, na vida tão corrida, ele morava próximo da mãe dele, de vez em quando, no intervalozinho, ele ia para a casa da mãe dele, e a mãe dele falava, não, peraí que eu vou preparar alguma coisa para você. Ele falava, não, mas eu não tenho tempo. Então a mãe corria lá, fazia um macarrão. E é muito delicioso ouvir ele contar. Ele fala que a mãe pegava o macarrão, fazia com todo carinho, depois jogava um tomatinho cereja lá em cima e umas folhinhas. E ele fala assim, o que é isso, gente? É o carinho. Eu não tinha tempo, ela foi pega de surpresa, mas ela fez o melhor que ela podia fazer. Naquele momento ela podia fazer um macarrão.
Mas ela fez com o macarrão colocando um toque de carinho, um toque de amor. Não precisava nem do tomatinho cereja ali, mas ela picava em quatro e colocava ali. É o capricho em tudo que a vida nos convida a fazer. E aí ele conta essa história dizendo: faça o melhor, com o melhor que você tem, até que a vida lhe ofereça condições melhores. Até que eu tenha condições melhores, eu queria tanto ajudar fazendo isso e aquilo. Não, eu não tenho condições, nem de tempo, nem recurso material, nem consigo pensar. Mas eu posso ajudar no bazar que vai acontecer aqui nessa casa. Então, são pequenas atitudes que esse mundo tem nos cobrado, tem nos pedido, né? E lembrar, André Luiz, ainda também nessa conduta espírita, diz para a gente assim: sustentar inabaláveis a sua fé e confiança, sem temor, sem queixas, sem revolta, mas buscando cada um fazer aquilo que tem que ser feito, nas provas que a vida lhe oferece, né? Porque a chuva, como diz a música, só vem quando tem que molhar. As dificuldades, os problemas só chegam à nossa porta porque elas têm uma razão de ser, eles têm uma razão de ser. E aí não precisamos ir com a revolta perguntar por quê. Por que eu, meu Deus? Mas questionar para quê? Para que essa situação está me apresentando? O que ela quer me ensinar? O que eu preciso aprender? O que é uma mensagem de crescimento, de evolução, de melhora? Então, nós, enquanto conhecedores, nós, enquanto espíritas, temos uma responsabilidade muito grande perante primeiros esclarecimentos que nós recebemos. Mas, principalmente, temos uma responsabilidade de sermos exemplos do bem. Porque exemplos do mal está acontecendo muito lá fora. E aí o bem precisa preponderar nesse momento delicado que nós estamos vivendo. São as atitudes do bem. E o primeiro exemplo que nós precisamos oferecer ao mundo é o exemplo do bom ânimo, da alegria, da fé. Se a doutrina nos mostra tanto, nos mostra um sentido maior para a vida, eu preciso ter este bom ânimo. Eu preciso acreditar que um novo dia vai raiar. Se não for nesta, é na próxima ou nas próximas encarnações. Mas esse dia, ele vai raiar. E o momento, meus irmãos, de acreditar nisso e viver conforme esse bom ânimo é agora. Buscamos também Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que conta, Humberto de Campos vai contar para nós que quando Jesus estava aqui no planeta Terra, junto com seus discípulos, implantando, divulgando a Boa Nova, ele percebia que um dos seus discípulos, muito querido, Bartolomeu, ele era um dos mais dedicados ao bem. Desde os primeiros instantes do trabalho ali de implantação do reino, ele se fazia presente, ajudava o Cristo. Porém, Bartolomeu era um homem triste. Por vezes, Jesus percebia no seu semblante aquele olhar carregado de dolorosas e profundas indagações, profundas meditações. E Jesus, então, buscando uma oportunidade, chama o seu discípulo à sua presença e começa a conversar com ele, começa a questionar, porque a tristeza ela não é compatível com aquele que conhece o Evangelho, aquele que conhece a verdade do Cristo. E aí o Cristo então vai dizer para ele: Pedro, por que essa tristeza toda? E ele então responde assim, é como se ele estivesse no mundo de hoje, como se estivesse no momento presente da nossa sociedade. Ele vai dizer assim: ah, Senhor, eu nem saberia te explicar o porquê das minhas tristes amarguras. Só sei te dizer que o Evangelho me enche, sim, de esperanças para o reino da luz, me enche de esperanças para a vida futura. Mas aqui na vida presente está difícil, Senhor, como se ele dissesse assim: quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal, Senhor, parece obscurecer todas as coisas mais puras. Por toda parte, o que eu vejo, mestre, é a vitória do crime, é o jogo das ambições, do egoísmo, a colheita dos desenganos humanos. E ele bargava a voz quando dizia isso. E ele foi enumerando para Jesus
quantas dificuldades tinha nesse planeta. E Jesus então vai responder assim para ele, buscando só um trechinho. Ora, a nossa doutrina é a do Evangelho, é a da boa nova. E o que significa boa nova? Boa notícia. Já pensastes, Bartolomeu, que uma boa notícia tem que produzir alegria? Como é que você vai levar uma boa notícia triste? Não quero senão acender, diz o mestre, o bom ânimo no espírito dos meus discípulos aqui na terra. Se eu já tive a ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam aqui na terra. Você acha, meu discípulo querido de Jesus, que eu teria vindo a este mundo se eu não tivesse essa certeza consoladora, confortadora? Se eu vim falar de um reino possível, é porque eu tenho certeza que este reino é possível. O Evangelho terá que florescer, primeiramente nas almas das criaturas, antes de frutificar no espírito do povo. E assim, depois de uma longa pausa, depois de ele estar refletindo sobre tudo isso, o mestre continuou dizendo assim, olha que coisa linda. A vida terrena é uma estrada, de fato, pedregosa, que conduz, porém, aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a nossa caminhada do dia a dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são os nossos pontos de repouso. Os homens, muitas vezes, abusam dessas bênçãos que têm recebido. Mas ele coloca, que em vista de tudo isto, Deus nos dá a oportunidade e nos espalhou aqui no mundo para a sua jornada num caminho redentor, num caminho de transformação. E aí, Bartolomeu ainda fica meio que titubeando e diz, mas Senhor, esses esclarecimentos realmente dissipam os meus pesares, mas será que o Evangelho nos exige uma fortaleza permanente diante desse mundo tão difícil? E Jesus sorri para o seu discípulo e fala, não, a verdade nunca exige, a verdade transforma. Ela transforma, e transformados nós vamos sim ter essa fortaleza permanente. E aí, para resumir aqui, talvez a frase que mais fica gravada nessa mensagem, que vale a pena lermos na nossa casa, é quando Jesus diz para Bartolomeu assim, eis que todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, a maior conduta nossa perante os fatos que são momentâneos aqui no orbe é nos esforçar para ter este otimismo e esta alegria. Porque o discípulo do Cristo é um semeador de paz e de alegria. Semeador. E aí a gente lembra também uma carta que Paulo vai escrever aos Coríntios, onde ele vai dizer assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, o nosso papel é semear. Eu semeei, eu preciso semear esta regeneração no planeta Terra. A colheita virá no tempo certo, no tempo de Deus. O que Ele espera de nós é que nós semeemos esses frutos de alegria, de fé, de certeza. Vem fazer a nossa parte. É aquele ditado, que diz os grandes ecologistas aí. Pensar globalmente, pensar nesse planeta como um todo, mas agir localmente. Onde as minhas mãos podem alcançar? O mundo está difícil, mas eu posso tornar mais fácil o mundo à minha volta, a minha família, no meu ambiente de trabalho, na comunidade no qual estou inserida, na casa espírita, em qualquer templo religioso que eu participe, frequento, dando a minha cota de contribuição, de trabalho, de alegria, de fé. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrando uma força maior. Jorge Alahar, que é um excelente expositor espírita, em uma de suas palestras, que podem ser encontradas facilmente aí na internet, diz para a gente assim,
O importante é o ser humano cumprir o seu planejamento individual e libertar-se da mesquinhez da terra. Estar na terra, estar no mundo sem ser do mundo. Viver as questões que somos convidados a viver, mas com uma consciência espiritual. Cumprir os nossos compromissos sociais, de trabalho, de família, mas na certeza que somos espíritos imortais, que estamos aqui com um objetivo: evoluir, progredir e auxiliar no progresso daqueles que estão à nossa volta. E no mais, acreditarmos na força do um. André Trigueiro tem um livro que chama A Força do Um, muito lindo livro, que ele vai falando sobre isso, que nós, onde nós estivermos, com a condição que nós estamos, nós podemos fazer alguma coisa. E aí nós vamos sintonizar com outros tantos também que estão fazendo, na vida e afora. E quando a gente perceber, o bem vai deixar de ser tímido, o bem vai preponderar. E aí nós iniciamos, com uma música do mundo que vai nos falar aí de otimismo, de resiliência mesmo, diante dos desafios que a vida física, corporal tem nos convidado. E a gente gostaria de concluir com uma espírita agora, que vai nos trazer talvez nos lembrar desse pensamento positivo que devemos ter diante da vida, diante das questões que nos são trazidas. Vamos ver se funciona, né? Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com fé verdadeira de que eu vou melhorar. Estamos aqui para melhorar. Tente pensar só no bem, migrando-se por mostrar. Quanta espiritualidade está aqui presente. Pensamento positivo, transurativo, para agregar. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve a se refazer. Faça uma prece sentida no fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime feliz como quem entrará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E é isso que a vida tem nos convidado, né? Ter um pensamento mais positivo diante da gente, mesmo que as coisas parecem muito tormentosas, e as nossas rogativas, nossas preces, sejam aquelas preces para o planeta inteiro, vibrando paz, vibrando conciliação entre todos os povos, entre todos os homens. Temos sim uma percepção das características deste momento delicado que vivemos, mas que essa percepção aumente a nossa fé, aumente essa nossa certeza, né? E nos ajudando. E a oração tem muito poder. A oração tem essa força maior, né? De nos livrarmos das incertezas, de nos livrarmos da falta de coragem para enfrentar tudo que tiver que enfrentar no sentido de crescimento, de evolução, de trabalho, muito trabalho que se há de fazer. E que Jesus ilumine a todos, encarnados e desencarnados, porque se estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e de expiações, os espíritos desencarnados que circulam aqui também têm essas características, e eles precisam também perceber a nossa energia de fé, nossa energia de coragem, nossa energia de alegria e de otimismo, para que eles também possam fazer este movimento na parte espiritual.
Kardec vai nos falar que quando aqui na Terra, encarnados e desencarnados, forem povoados, a Terra for povoada de encarnados e desencarnados, pensando no bem, propensos ao bem, nós vamos estar aqui encontrando esse tão desejado reino dos céus que Jesus nos disse que seria possível. Que o Mestre nos acompanhe a todos, hoje, agora e sempre. Nós agradecemos, Sandrinha, pelas reflexões que ela nos trouxe e que Deus te abençoe na sua jornada aí de ser aquela que vai levar, né, os ensinos espíritas. Agradecemos também a presença de todos e convidamos também para as reuniões de estudos que nós temos na casa. Aqueles que quiserem se aprofundar no conhecimento dessa doutrina tão esclarecedora, nós temos na terça-feira um grupo de estudo de 19h30 às 21h, e às quartas-feiras, no mesmo horário, um outro grupo de estudos para aqueles que estão iniciando na doutrina. Então, né, se quiserem mais informações, depois a gente fala lá fora, serão todos muito bem-vindos. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, em Jesus, nosso mestre e nosso guia, na paz que o olhar de Jesus transmitia, buscar assim, Pai, nos conectar a Ti. Rogamos-te as tuas bênçãos a nos envolver, a cada um, encarnados e desencarnados, e também aqueles que os nossos pensamentos podem alcançar. Que possamos, Jesus, ao estudar o teu Evangelho e ao compreendê-lo diariamente, buscar a nossa autotransformação, pois só assim, construindo em nós bases sólidas, sabemos que construiremos também ao nosso redor um mundo de mais paz e de mais harmonia. Dá-nos, Senhor, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que não percamos tantas oportunidades que diariamente são nos ofertadas. Que possamos, sim, com muita fé, com muita alegria, abraçar a cada desafio, sabendo que contamos contigo e que contamos com a espiritualidade amiga, que muitas vezes só não encontra em nós o acesso. E sabemos que nos conectando ao alto, buscando a inspiração, nós teremos a força necessária para prosseguir. Obrigado, Pai, pela noite de estudo. Obrigado pela presença amiga do nosso querido patrono, Dr. Bezerra de Menezes, e que possamos sair daqui levando conosco essa mensagem de otimismo e de muita fé. Que nós possamos retornar aos nossos lares e encontrar lá também uma atmosfera de muita paz e de muita harmonia. E assim, sob vossas bênçãos, damos por encerrada a reunião da noite, passando para os trabalhos de paz. Que assim seja.